O Bolsonaro acabou de assinar uma medida provisória da morte, que além de ser a medida provisória da morte, ela também garante impunidade a quem roubar muito dinheiro público ou quem cometer qualquer tipo de crime durante a pandemia, ou seja, no combate à pandemia, ao coronavírus. E para quem não sabe, medida provisória é como se fosse um decreto, já está valendo. O Bolsonaro assinou, saiu no Diário Oficial, está valendo. E aí o Congresso tem 6 meses para derrubar isso, ou seja, falar que não vale, ou para confirmar isso, e aí fica valendo como lei. Então, já está valendo o quê? Agentes públicos que cometerem infrações ou negligências durante a pandemia serão todos anistiados, ou seja, os crimes que eles cometerem não serão mais crimes. E aí eu posso dar vários exemplos. O Bolsonaro, na verdade, ele está legalizando o roubo de dinheiro público. Mas, Thiago, como assim roubo de dinheiro público? Eu vou explicar. A maioria dos estados brasileiros, assim como o Brasil, o Congresso decretaram estado de calamidade pública. Então eles podem fazer compras, principalmente de insumos médicos, sem licitação. Licitação é fazer uma concorrência. O estado vai comprar alguma coisa e aí fala, ó, tem a empresa A oferecendo esse produto por 10, tem a empresa B oferecendo por 9, tem a empresa C oferecendo por 8. Vamos comprar de qual? Vamos comprar da mais barata. Ou a outra oferece um pouco mais caro, mas o produto é muito melhor. E aí a licitação funciona assim. No caso, eles podem fazer compras sem licitação. Praticamente todos os estados, todas as prefeituras e principalmente o governo federal com o Ministério da Saúde. Eles já estão com uma farra muito grande com o dinheiro público. Está todo mundo roubando, todo mundo levando o seu durante a pandemia. E o Bolsonaro fez isso para garantir que todos, principalmente ele, fiquem impunes. Eu vou dar aqui os exemplos e falar como isso é um crime o que o Bolsonaro fez hoje. Mas antes, você quer denunciar os crimes do Bolsonaro? Quer? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Quando você se inscreve no canal, a chance desse vídeo aparecer para mais gente, desse vídeo bombar no YouTube, de centenas de milhares de pessoas verem o vídeo, é muito, muito maior, porque o YouTube vê, caramba, muita gente vê o vídeo e está se inscrevendo no canal a partir desse vídeo. Eu vou mostrar esse vídeo para todo mundo, então se inscreve, é 1 segundo, é de graça, aproveita, curte o vídeo e deixa o seu comentário e vamos para cima desses bandidos. A gente tem que fazer oposição sempre, sem parar. Então aqui no canal é oposição todos os dias. E se você tem YouTube Premium, clica no botão Seja Membro e vai aparecer para você Seja Membro gratuitamente. Aí você clica, o canal recebe do YouTube, mas você não paga nada. O botão já diz Seja Membro gratuitamente. Então, se você tem o YouTube Premium, clica em Seja Membro e Seja Membro gratuitamente. Agora, vamos falar sobre tudo isso aí que está acontecendo. O Bolsonaro editou essa medida provisória e eu vou dar alguns exemplos práticos. O Dória comprou por 550 milhões de reais respiradores da China. Ele comprou pelo triplo do preço que ele poderia ter comprado. Então, 550 milhões de reais, o triplo do preço, ele gastou cerca de 350 milhões de reais, 370 milhões de reais à toa. Dinheiro que foi jogado no lixo. Jogado no lixo. A gente imagina como são feitas as negociatas entre políticos, né? Pois bem, nem o dinheiro nunca vai para o lixo, sempre vai para o bolso de alguém. No caso, a gente não sabe de quem, mas os chineses devem estar felicíssimos com o Dória. Aí, o Dória vai ficar impune por isso, não vai poder ser investigado porque foi uma negligência, um erro cometido no combate à pandemia. Afinal, ele está comprando respiradores para salvar pessoas. Se ele está comprando pelo triplo do preço, é uma negligência. Pela medida provisória que o Bolsonaro assinou hoje já está valendo, o Dória não pode ser condenado por isso. Outra, o Witzel também pagou o triplo do preço. E eu tô falando de pessoas que estão contra o Bolsonaro, de inimigos públicos do bolsonarismo. Não porque o Dória tenha dito que é inimigo do Bolsonaro, mas porque o Bolsonaro falou que é inimigo do Dória e porque o Bolsonaro falou que é inimigo do Witzel. São dois inimigos e o Bolsonaro protegendo os dois. O Witzel também comprou respiradores superfaturados. E sabe o que mais? Esses respiradores, essa compra toda, não vai poder ser investigada, levar uma denúncia à condenação dele, porque ele vai falar, não, mas isso é uma medida provisória aqui que me protege. Eu não posso ser condenado por eventuais erros e coisas do tipo. Olha só o tamanho da desgraça que o Bolsonaro fez hoje. Mas não são só eles. O governador Eduardo Leite, do PSDB, do Rio Grande do Sul, o Intercept mesmo que fez a Vaza Jato, denunciou que ele estava comprando de um pet shop, por 8 milhões de reais, o pet shop ia começar a fazer testes de coronavírus. O pet shop nunca tinha feito nenhum teste na vida. Então, desde que a empresa existiu, um pet shop,
Deve ser de algum amigo dele, é claro que é de um amigo dele. Desde que a empresa existiu, não estava credenciada para fazer testes, mas 3 dias depois que ele resolveu contratar o Pet Shop fez ali o cadastro para poder se credenciar a fazer testes de doenças. Olha só que coisa, o Pet Shop virou um laboratório. Por 8 milhões de reais, até eu abro um laboratório. Você não abre? Te dou 8 milhões, você também vai fazer teste. Qualquer um vai ficar impune. Vai ficar impune. Se o STF ou o Congresso não derrubarem a medida provisória do Bolsonaro, vai ficar tudo isso impune. O governador de Santa Catarina também foi denunciado pelo Intercept, mas aí não foram 8 milhões, foram 33 milhões de reais também, sem licitação, de empresa de fachada. Na verdade, ele fez uma licitação fajuta. 3 empresas que estavam no mesmo endereço concorreram na licitação. Então, as 3 empresas que estão no mesmo endereço quer dizer que os donos são amigos, eles fizeram ali, o nome disso é cartel, é quando mais de uma empresa, ou no caso, várias empresas que têm o mesmo dono, cujos donos são amigos, fazem uma concorrência falsa, então o governo pode roubar dinheiro e superfaturar alguma coisa. O governo do Amazonas tem tanta gente morrendo, tanta gente chorando, tantas famílias morrendo. O governo do Amazonas também gastou milhões em respiradores falsos que comprou de uma loja de vinhos. Isso aqui estão fazendo no Brasil inteiro, prefeituras, governos estaduais e o Ministério da Saúde. Eles estão pegando empresas que não tem nada a ver com a área de saúde, de amigos deles, pagando dinheiro para essas empresas e dizendo, agora você vai fornecer respirador. E aí, uma empresa de vinho vai fornecer respirador? Tá aí o dinheiro, um respirador custa 25 mil dólares, mas eu vou te pagar 100 mil dólares por cada respirador. Então, você paga 25 no respirador e entrega os outros 75, todo mundo rapa o dinheiro. É assim que estão fazendo no país inteiro. O Ministério da Saúde também está fazendo várias licitações. Eu já fiz vídeo aqui só sobre isso faz 2, 3 semanas, de vários crimes que estão sendo cometidos no Ministério da Saúde. Porque imagina, se uma prefeitura, se um governo estadual com a verba que tem, estão roubando 33 milhões ali, 8 milhões aqui, no caso do Dória, 550 milhões superfaturados, no Witzel também alguns milhões. Imagina o governo do Brasil. Imagina quantos aí, a gente não fala mais de milhões, sai da casa dos milhões, esquece milhões, a gente está falando de bilhões. São bilhões superfaturados em licitações fajutas, ou seja, é o que eu falei, licitação é uma concorrência. Muita gente, é isso que eu não gosto de noticiário que fala de política. Eles falam uma língua que as pessoas não entendem. Licitação. O cara que não acompanha política, ele vê a palavra licitação, entra por aqui e sai por ali. Licitação é uma concorrência, eu acabei de explicar, 3, 4, 10, 100 empresas vão lá para vender alguma coisa para o governo. No caso, eles fazem licitações fajutas e aí eles conseguem superfaturar. Superfaturar o quê? É um negócio que vale 10, você compra por 50, tá? Mas e os outros 40? Os outros 40 eram dinheiro público, ou seja, dinheiro meu, dinheiro seu, que eles administram e eles embolsam esse dinheiro e dividem entre as partes. Aí como faz a divisão depende de cada um. Eu não faço ideia de como eles estão dividindo todo o dinheiro que estão roubando. Dinheiro meu, dinheiro seu. É o que eu falo, toda crise tem quem chora e tem quem vende o lenço. No caso, eles não estão nem chorando, nem vendendo lenço. Eles estão roubando o lenço e fazendo o pessoal chorar, para você chorar sem o lenço. É isso que estão fazendo governadores, prefeitos, mas principalmente o governo federal. E o Bolsonaro faz isso para quê? Para legalizar todos esses crimes, inclusive os eventuais crimes que ele tenha cometido no passado que ainda nem sabemos e que ele possa vir a cometer no combate à pandemia. Porque olha só que coisa, a medida provisória do Bolsonaro fala sobre negligências e coisas assim cometidas durante o combate à pandemia. Na minha opinião, Thiago, se fosse eu o juiz, alguém que compra um respirador superfaturado pelo triplo do preço não está combatendo a pandemia, está embolsando dinheiro público. Isso não é combate à pandemia, isso é o contrário de combate. O combate seria comprar vários. Alguém que está comprando respirador falso de uma loja de vinho, isso não é combate à pandemia. Mas o Bolsonaro, ele faz isso já para proteger, porque ele sabe que a justiça, quando chega uma coisa é se eu falar aqui, outra coisa é chegar lá na justiça, o advogado das partes, que são advogados muito bem pagos, afinal eles estão roubando dinheiro, o que mais tem para eles é dinheiro sobrando para pagar advogado, né? Parte do dinheiro que eles roubam, eles já sabem que é para o advogado, para um
para um futuro processo. O advogado vai falar, não, estávamos com a melhor das intenções combatendo a pandemia, e aqui ó, o Bolsonaro editou a medida provisória dizendo que não é crime, estávamos com a melhor das intenções. E o Bolsonaro até colocou, apenas em caso de erro gravíssimo é que a pessoa pode vir a ser responsabilizada. Mas ele colocou alguns termos para identificar o que seria erro gravíssimo. E ele colocou coisas tão difíceis de acontecer, como por exemplo a pessoa confessar. Quem vai confessar? Imagina o governador do Amazonas dizendo, realmente o dono da loja de vinhos era meu amigo, eu só queria dar dinheiro para ele me deu metade. Imagina uma coisa dessa, não vai acontecer. Então o Bolsonaro colocou isso só como se fosse um cavalo de Troia ali. Quem quiser falar, não, mas tem um caso em que a pessoa pode ser responsabilizada. Não, porque ele colocou opções impossíveis de acontecer para que o erro gravíssimo seja configurado. Então o Bolsonaro, ele protege os crimes durante a pandemia. Além do Bolsonaro, e olha só que coisa, a maioria dos países do mundo já estão abrindo, já estão voltando à economia, depois de amanhã recomeça o campeonato alemão de futebol, já tem países que vão começar daqui a algum tempo, por exemplo, eu vou dar exemplo, o terceiro mundo, o México. O México começou muito mal na luta contra a pandemia. Eu lembro que o México e o Brasil eram os dois países que eram o exemplo do que não se deve fazer no mundo, era México e Brasil. Hoje é só o Brasil. E o México já tá para voltar ao campeonato de futebol do México no fim do mês que vem. Por quê? Porque o México fez o lockdown, as pessoas estão em casa. O Brasil não fez. Porque o Bolsonaro fica o tempo inteiro mandando as pessoas voltarem a trabalhar. Aí com o lockdown mal feito, o que acontece? Só está subindo o número de casos, o número de mortes. Vários estados já estão com as UTIs lotadas, os que não estão, está começando a lotar. Vai morrer muito mais gente, a gente está ainda no começo da crise que poderia estar no fim. Esse é o tamanho da responsabilidade do Bolsonaro. Se hoje eu não posso sair da minha casa é por culpa do Bolsonaro, porque já era para o Brasil estar reabrindo. O Brasil teve a sorte de que o vírus chegou aqui muito tempo depois, já sabia o que poderia ser feito. Um exemplo, se tivesse fechado, cancelado todos os voos de São Paulo para São Paulo, assim que chegou o primeiro caso ali, só essa coisa, uma coisinha, já fazia com que não se alastrasse pelo resto do Brasil. Mas o que o Bolsonaro fez? O oposto, o extremo oposto disso. Ele começou a falar para as pessoas saírem de casa, e inclusive muitos governadores até hoje, inclusive alguns da esquerda, eu não vou passar pano não, são covardes e não fizeram lockdown. Aqui em Maceió é um governador que foi aliado até dos governos de esquerda e não fez lockdown até agora. Mas as pessoas são obrigadas agora a usar máscara. Dane-se! Os países que fizeram lockdown já estão reabrindo. E aqui, por causa desse lockdown mal feito, o Brasil vai ficar fechado por mais 3, 4, 5 meses. A crise econômica só piora graças ao Bolsonaro e, claro, a covardia dos governadores. Tanto o Dória, que no começo da pandemia o Dória estava peitando o Bolsonaro, o Witzel também. Covarde, não fez lockdown até agora. São Paulo já com as UTIs todas cheias e ele não faz lockdown. Então são governadores, a maioria deles estão embolsando dinheiro. Aí eu dei exemplo do Dória, do Witzel, desse do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Amazonas, e tem vários outros que devem estar fazendo a mesma coisa, estão embolsando dinheiro, não fazem o lockdown, então a crise vai continuar e aí eles vão continuar embolsando dinheiro por muito mais tempo. E claro, com aval do Jair Bolsonaro, porque partiu dele. Ele não... Olha só, quando o Bolsonaro faz algum crime, ele não anuncia geralmente. Ele simplesmente editou a medida provisória e pronto, tá lá. Se ele anunciasse, todo mundo ia protestar, ele ia acabar tendo que recuar. Ele não anunciou, já tá lá valendo. É o que acontece. Eu perco meu tempo falando aqui de uma coisa, de um crime cometido pelo Bolsonaro, e eu não tô falando de alguma outra coisa que poderia estar falando. E aí toda a mídia começa a falar de uma coisa, eu vou dar e não fala do que realmente importa. Por quê? O Bolsonaro ele faz isso. Ele vai jogando bananas no meio do caminho para a oposição e escorregando. Outro exemplo é o Enem. O governo Bolsonaro marcou o Enem para a data oficial. Aí o que acontece? Muita gente da esquerda está protestando, organizando hashtag, não sei o que, para que se adie o Enem. E essas pessoas, nesse tempo todo que elas se dedicam para que o Enem seja adiado, é tempo que elas poderiam estar se dedicando a alguma coisa realmente útil. Mas o Bolsonaro não adiando o Enem, ele faz com que as pessoas sejam obrigadas, porque é realmente útil que o Enem seja adiado, é realmente imprescindível. Eu tô aqui perdendo 1 minuto do meu vídeo falando disso. Se o Bolsonaro tivesse adiado o Enem, que é o que qualquer pessoa que tem um pingo de consideração teria feito, não estaria perdendo tempo falando disso, estaria denunciando outros crimes do Bolsonaro. Tá vendo como a estratégia dele de comunicação envolve não apenas
o bombardeio, mas envolve jogar bananas no caminho para você ficar perdendo tempo combatendo cada porcaria que ele faz, e aí a gente não foca nas coisas mais importantes, porque essas coisas que ele faz se tornam tão importantes, têm que ser combatidas, e aí a gente fica perdido, a gente sofre ataques de todos os lados do governo. É difícil. Então, para acabar com isso, a gente tem que finalmente derrubar esse bandido, esse mafioso, esse gangster do poder. Quer ajudar? Curte o vídeo, se inscreve no canal. 15 minutos e 10 segundos. Se não se inscreveu no canal até agora, é um segundo, é de graça. Agora, aproveita, também compartilha o vídeo. E vamos à luta, vamos dar um empurrão para que esse bandido caia. Falou!